Olá, boa noite. Vamos dar um tempo aí para vocês entrarem, né? Nós vamos falar um tema muito importante. Todos eles são importantes. Todos os temas que eu tenho falado aqui, tenho preparado com muito carinho. Quem são os demônios e como eles atuam? Compartilhe aí com outras pessoas. Será muito importante vocês compartilharem, para que outros possam aprender também. Durante muito tempo eu trabalhei nessa área de libertação, já ensinei sobre demonologia, inclusive tem um manual muito bom, manual de demonologia, que foi escrito por Carlos Augusto Vailate, um grande especialista em línguas bíblicas, e propõe uma interpretação apurada e profunda dos textos sobre o tema. Muito se ouve falar sobre demônios, né? Satanás, legiões nas igrejas, mas no entanto as pessoas não estão preparadas para enfrentar esse tipo de ensino, e muitos não ensinam isso na igreja, porque tem medo, eles têm medo. E diante das fronteiras da loucura existe uma zona intermediária, um claro-escuro, onde a realidade parece preservada, mas a natureza das relações estabelecidas por Lúcifer, a vivência fantasmática de levar uma pessoa a arrastar a pessoa, né? A lucidez, de levar a pessoa ao delírio, é uma batalha do dia a dia, é uma batalha constante. E muitos são criticados por ensinarem sobre esse tema. Porém é um tema muito importante, gente, é um tema muito da época também, mas nós precisamos estar preparados para ensinar sobre o assunto. Eu estudei muito sobre o assunto, né? Eu sou teólogo, e dentro da matéria teológica eu também estudei sobre demonologia, a origem de Satanás, como ele atua, como ele faz, como ele atua na vida das pessoas, o que faz na vida das pessoas. Isso é muito interessante nós aprendermos. Há muitos livros bons, vocês podem procurar no Google, livros de batalha espiritual, livros sobre demonologia, e vocês vão encontrar. Rebecca Brown, por exemplo, que eu sigo muito a linha de Rebecca Brown, tem um livro Vasos para a Honra, Prepare-se para a Guerra, Maldições que não foram quebradas, Ele veio para libertar os cativos. Há um outro livro, Cédios em La Sala, que agora eu não lembro quem é o autor. Tem muitos livros, né? Peter Wagner escreveu muito sobre essas situações, livros que falam sobre espíritos territoriais, enfim, há uma série de livros que nos mostram realmente muito bem sobre esses assuntos que nós precisamos entender. Quem são os demônios? O que é que a Bíblia fala sobre eles? Eu tenho feito lives aqui falando sobre esses assuntos. E qual é o meu objetivo? O meu objetivo é levar as pessoas a terem consciência do mundo espiritual, a entenderem o que é o mundo espiritual, porque Satanás é um ser real. Os anjos são seres reais. Algumas pessoas dizem, não, isso é coisa da mentalidade humana, isso não existe, mas nós vemos sim a atuação dele. A Bíblia não é um livro de contos, a Bíblia é um livro real, e a Bíblia fala sobre a origem do inimigo, né? A Bíblia não entra na realidade em muitos detalhes, mas o que ela explica já é o suficiente, porque o tema central da Bíblia é Jesus, não são os demônios. Porém Jesus, ele veio para desfazer as obras das trevas, as obras de Satanás.
E primeiro são seres espirituais malignos. A Bíblia descreve os demônios como seres espirituais que se opuseram a Deus e que buscam desviar a humanidade daquilo que Deus propõe para que nós façamos. Deus exige de nós obediência. Deus quer o nosso coração. E o inimigo, ele quer entrar em nossas vidas e ele entra sem pedir licença. Jesus, ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém entrarei em sua casa e ele comigo. Muito obrigado a todos vocês que aí estão. Vocês podem enviar coraçãozinho, podem compartilhar com outras pessoas, ok? Ou podem também contribuir com a tua orientação. Aqui não é uma live para polêmica, mas é uma live que eu estou expondo o pouco que eu conheço para que possa ajudar aqueles que querem, ok? Logo, esses seres espirituais malignos, eles caminham para a rebelião. E nós vemos, acho que foi ontem, nem lembro mais se foi hoje, ontem, que nós explicamos sobre o poder dos demônios, como ele atua na vida das pessoas, a origem de Satanás, né? Que a origem do pecado foi justamente pelo orgulho de Lúcifer. Lúcifer significa aquele que tem muita luz. Ele andava no meio das pedras preciosas, o orgulho subiu ao seu coração e ele foi expulso lá do céu. E conforme a Bíblia, os demônios são seres espirituais. Eles não têm corpo físico, por isso que eles buscam apossar-se de um corpo, de uma vida. Satanás, ele não se apossa de objetos, mas ele se apossa de pessoas que dão brecha. A Rebecca Brown, no livro Prepare-se para a Guerra, ela tem um capítulo que fala sobre as brechas, portas de entrada. E que são portas de entrada? São vínculos, são pactos, né? São situações que o ser humano abre e que a pessoa passa a ser possuída por um espírito. Tem até um padre exorcista que eu sempre sigo os vídeos dele e que ele trabalha muito bem. E esse exorcismo, que chamamos de exorcismo, seria expulsar demônios através do poder do nome de Jesus, que é o único poder que nós podemos atuar para expulsar demônios, é o poder do nome de Jesus. Então nós temos aí Lúcifer, tradução da expressão estrela da manhã, que se rebelou tornando-se Satanás, que é o líder, é o chefe dos demônios. E conforme a Bíblia, esses espíritos, né, eles não têm corpo, eles procuram possuir o corpo de uma pessoa, como no texto de Mateus 8, 38 a 34, onde um homem foi possuído por uma legião de demônios. E Jesus os expulsou e permitiu que entrassem uma manada de porcos, que por sua vez eles precipitaram-se no mar. Então, legião é mais de 6.000 demônios. Uma pessoa que está possuída por uma legião, na realidade, não é fácil. E nós precisamos estar em vigilância, precisamos estar em oração, em harmonia com a palavra de Deus. Eu já tive várias experiências assim, com muito sucesso. Dedicando-me, não tenho medo, mas realmente é bem complicado, porque o poder de Deus está sobre nós. A Bíblia diz: eu vos dei autoridade sobre serpentes e escorpiões e sobre toda a força do mal, e nada vos causará dano. E em Apocalipse nós vemos, capítulo 12, versículo 9, Satanás, ele é descrito como o grande dragão. É claro que é uma linguagem figurativa, não é? Mas a antiga serpente, ele recebe vários nomes. Eles existem, são reais, não são apenas uma metáfora nem uma história para explicar fenômenos naturais que as pessoas antigamente não entendiam. Demônios são seres espirituais aliados ao diabo, que se rebelaram contra o Senhor, que se rebelaram contra Deus, são inimigos de Deus, atuam na vida das pessoas contra a obra de Deus, contra a obra do Senhor. Em algumas religiões isso é dado
é dado outros nomes, mas em todo caso são demônios, ok? Tem religião aí que chama de espíritos opressores, mas esses espíritos opressores são na realidade espíritos demoníacos que levam a pessoa a cometerem várias atrocidades. As pessoas elas ficam sem poder sobre o seu próprio corpo, porque são atuadas por uma força extrema. Às vezes um jovem, um adolescente de 12, 13 anos, é necessário 7, 8 homens para tentar sustentar aquela pessoa. Porém, o que nós devemos ter é a autoridade do nome de Jesus. E Efésios capítulo 6, versículo 12, diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas lugares celestiais. Há uma hierarquia satânica, há uma organização satânica muito forte, eles são preparados, ok? Eles são organizados. E segundo a demonologia, existem 7 líderes do inferno que, por sua vez, são os responsáveis por 7 pecados capitais. Aqui eu tenho um site que é curso bíblica, cursos escolaeducação.com.br. Aí fala aqui que Beelzebub, em 1589, o teólogo e bispo alemão Peter Binsfeld associou cada demônio a um pecado. E sua imagem veio de um deus da fertilidade, que é Baal, idolatrado pelos cananeus, mas considerado um falso ídolo pelos cristãos. Esse Baal, a Bíblia explica, né? Mostra sobre isso. Aí nós temos também Mamon, seu nome em aramaico significa riqueza, e por isso é remetido à avareza. E aparece em 2 evangelhos, em Lucas e em Mateus, que é o deus Mamon. E tem pessoas que têm tanta ganância pela riqueza, tanta ganância pelo poder, eles querem apenas dinheiro, apenas ajuntar dinheiro. Eu conheci uma pessoa lá na Paraíba, e essa pessoa, ela tinha bastante dinheiro, tinha muitas frutas no seu quintal, e aquelas frutas ela não vendia, não dava para ninguém. Isso é uma espécie de demônio que atua na vida da pessoa, porque para o além aonde nós iremos não haverá projeto algum, o nosso dinheiro não vai resolver nada, a nossa riqueza, a nossa roupa não vai adiantar em nada. Nós temos tanto dinheiro e no fim terminar em uma situação de eternidade afastado de Deus, né? Ele também fala sobre Azazel, que é o líder de um grupo de anjos caídos que faziam sexo com mulheres mortais. Foi ele quem teria ensinado aos homens como fabricar armas de guerra e por isso está ligado à ira. E aí nós temos, quando fala sexo com demônio, nós temos um cumbo e sucumbo, né? Que é bem complicado. Eu já orei por várias, não só por uma pessoa, por várias pessoas que me chamaram que elas estavam tendo esse tipo de situação. Apesar que demônios, espíritos não têm sexo, espíritos são seres assexuados, porém Satanás ele tem o poder de transformar-se até em um anjo de luz, né? Então, quanto mais em uma outra situação. Eu me lembro de uma situação de uma pessoa de um outro estado, isso faz bastante tempo, que ela me chamou para orar por ela, porque cada noite aparecia uma cobra para ela, ela tinha relação sexual com aquela cobra e sentia orgasmo, sentia prazer, sentia tudo. E nós fizemos uma campanha de oração de 15 dias, que foi uma batalha muito forte, não foi fácil, foi muito difícil, mas aquela pessoa foi liberta. Conheci uma outra pessoa em Recife, que ela nos procurou, porque toda noite o marido dela, que já havia morrido, a procurava, ela sentia o corpo dele e ela tinha relações sexuais com aquele suposto marido, né? Que não era o marido, que era realmente um demônio. E ela frequentava até uma comunidade religiosa. Então vejam, pessoal, não é todo mundo que vai acreditar naquilo que eu estou falando, você não é obrigado a acreditar, mas não é porque você não crê que eu vou deixar de pregar, que eu vou deixar de ensinar e de mostrar que existe um Deus que nos dá poder, que nos dá força, que nos dá autoridade para nós vivermos
é uma vida plena, absoluta em Cristo. Quem sabe que aí alguém da live já tenha passado por uma experiência semelhante ou por algo parecido, qualquer coisa, pode nos procurar à parte, que nós aqui não, porque aqui não dá para fazer isso, mas me procurem à parte, me procurem no privado, que nós podemos passar alguma orientação como você fazer, ok? Depois tem Lúcifer, que é o chefe de orgulho. Era o orgulho, já que foi sua soberba perante Deus, que causou a sua desgraça. E também o primeiro líder, né, na esfera, no inferno. E alguns também não acreditam no inferno. Eu já dei um estudo sobre o inferno, ok? Posso voltar depois a falar sobre situações, mas vocês podem procurar aí no YouTube, que tem o nosso estudo. Temos também Asmodeus, que é um espírito do mal, cuja origem, na verdade, remete a uma religião chamada Zoroastrismo. Ele foi absorvido pelo judaísmo, que o associa ao rei de Sodoma, cidade bíblica, cheia de exageros sexuais, destruída por Deus no Velho Testamento. É o Deus da luxúria. Também Leviatã, e a Bíblia fala no Leviatã. Também um ex-serafim, é um dos mais poderosos, responsável por fazer os homens tornarem-se hereges. Habita no fundo do mar, é mencionado na Bíblia e tem várias aparências, como dragão marinho, serpente, baleia, até crocodilo. Esses dias eu estava vendo um vídeo falando sobre esse Leviatã que alguém viu aí no fundo do mar. Belfegor, extraído da mitologia assíria, teria aparência atlética, grande estatura e chifres de carneiro. Seus inventos engenhosos daria riqueza fácil aos homens, tornando-os vítimas da preguiça. Aí nós temos demônios e Satanás, e existem muitos relatos realmente na Bíblia, né? Como eu falei, a Bíblia não é um manual de demonologia, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo, mas descreve a origem de Satanás. Mas há quem diga que tal questão seja parte de mistério que rodeia a mente humana, que rodeia o mal, porém a existência do inimigo, ela é real. E nos evangelhos nós observamos Jesus expulsando, Jesus libertando as pessoas de espíritos demoníacos, de espíritos opressores que causam enfermidade também nas pessoas, dependendo do tipo de enfermidade, é causada por um espírito maligno. Eu não estou dizendo aqui que toda enfermidade é maligna, não, mas existem determinadas situações, sim. Aí nós temos o efeito da possessão, que evidenciam através de efeito de loucura, através de alguns tipos de enfermidades associadas ao sistema mental, ao sistema nervoso, porque o inimigo aproveita-se da fraqueza da mente da pessoa e toma posse da mente da pessoa. Já orei por uma pessoa em Minas, e aquela pessoa, metade da mente estava consciente e metade da mente não. Em parte ela falava coisas que não estavam nem aí, e nós descobrimos que era um demônio ali naquela pessoa. Fizemos também uma campanha muito grande, e até ela falava, até um anjo e tal, mas aquele anjo que ela via era um anjo demoníaco. E existem muitas pessoas até que falam em línguas que não são línguas de Deus, são línguas demoníacas, e muitas pessoas estão atribuindo ao batismo com o Espírito Santo, quando não é batismo com o Espírito Santo. É necessário termos o discernimento do Espírito. Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, fala dos dons espirituais, e um dos dons espirituais é justamente o discernimento de Espírito, para você saber que tipo de demônio está atuando na vida daquela pessoa. E quando nós examinamos as Escrituras, nós não temos dúvidas de que os demônios devem ou não ser classificados como anjos, mas também são anjos caídos, ok? Deixa eu ver mais aqui. Os demônios levam as pessoas ao desespero,
levam as pessoas ao suicídio, ok? Produzindo impureza imoral, e é necessário termos muito cuidado. Aí nós temos Satanás. O termo Satanás deriva da palavra hebraica que significa adversário, também conhecido como diabo, e adquire o significado de caluniador, acusador, outros nomes também como Beuzebu, tá? Ou Baal-zebu, o Senhor das Moscas. Falando sobre o Senhor das Moscas, as moscas elas entram em um lugar onde tem muita sujeira, e dependendo do tipo de sujeira, o Exu do lodo está ali na vida daquela pessoa. Pessoas que não gostam de tomar banho, pessoas que não limpam a casa, pessoas realmente que vivem uma sujeira interminável em lugares podres, e isto é muito perigoso. A pessoa vai adquirindo esse hábito e não vai entendendo que é um tipo de demônio que está atuando na vida das pessoas. Deus habita em um corpo limpo, e esse corpo limpo trata-se também desse corpo físico, dessa carcaça. Nós precisamos cuidar do nosso corpo e termos cuidado. Satanás, no entanto, o nome que Satanás recebe, dependendo da passagem bíblica no Novo Testamento, por exemplo, o livro de Isaías o intitula como Lúcifer, a estrela do dia, aludindo ao domínio que ele exerce no mundo. Ele tem um certo domínio sobre o mundo, ele não tem toda a autoridade, ok? Toda a autoridade quem tem é Jesus, e tudo está sob o controle de Deus. Satanás está atuando através de seus demônios no planeta Terra com a permissão de Deus, porque vai chegar um momento que ele vai ser totalmente banido, que ele vai ser totalmente destruído. Ezequiel, ele menciona Satanás como não exatamente um ser pervertido, mas perfeito em suas obras e personalidade. A elevada posição de Satanás nos céus é ilustrada pelo fato de que ele foi criado com uma honra de estar ali dominando ali, naquele local cheio de pedras preciosas. Porém, ele se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Em algum tempo, Lúcifer, por motivo do seu orgulho, veio justamente a transgredir, ele veio a desobedecer, porque os anjos foram criados com livre-arbítrio, e na sua transgressão eles fizeram uma revolta, fizeram uma rebelião, foram expulsos lá de onde eles estavam, arrastando cerca de 1/3 de todos os poderes angelicais, que passaram a segui-lo em rebeldia, em rebelião e em pecado. E a Bíblia diz: ai de vós, ó terra, porque o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. E em João 13:2 diz João 13:2, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. No Antigo Testamento, Satanás é referido em 7 livros, sob diferentes nomes. No Novo Testamento, 19 de seus livros o mencionam. Ainda de acordo com as Escrituras, existe um ser chamado diabo ou Satanás, que ele é real. Ele existe para perturbar, ele existe para trazer destruição na vida das pessoas. É necessário que você se revista do poder de Deus, do nome de Jesus, para que você possa enfrentar todas essas situações. Demônios são perigosos? Claro que sim. Um mito que existe sobre os demônios é que eles já não atuam mais, é que eles não existem. E é justamente aí que está o perigo, porque onde Jesus não reina, onde Jesus não está, quem é que vai estar presente? Levando o ser humano a essas atrocidades que nós vemos no planeta Terra. Eles estão aí para destruir o ser humano, para destruir as pessoas. E vocês observem que nos últimos tempos muitas atrocidades acontecem
e alguém diz assim, esse merece cadeia e tal. Sim, claro que merece. Mas por trás de toda a situação, existem espíritos demoníacos atuando na vida das pessoas, para que elas possam cometer tragédias, para que possam cometer terríveis pecados. E o diabo é o pai da mentira, e logo não deveria ser surpresa que os demônios são profissionais na mentira, ok? Eles se disfarçam em deuses falsos, entre queridos e até de anjos, ok? E eles fazem tudo para enganar, porque são enganadores. Lembro-me uma vez no Paraguai, que eu fui missionário no Paraguai, estávamos em um culto de libertação e havia muitas pessoas ali que caíam endemoniadas e orávamos. Eu tinha um grupo que me ajudava bastante e lembro-me de uma senhora, nunca sai da minha mente a imagem daquela senhora. Eu perguntei, por que é que você está aí? E falou um monte de coisas e depois disse, eu quero destruir você, falando que queria me destruir. Mas eu não posso destruir porque você é assim com o homem lá de cima. E por que você faz isso? Eu perguntei. Aí deu uma gargalhada, caiu no chão e disse, porque este é o meu papel. Então veja, o papel do inimigo realmente é possuir as pessoas, escravizar as pessoas. E o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Por isso nós precisamos estudar a palavra de Deus, termos comunhão com o Eterno, vigiarmos a todo instante, para não cairmos em tentação, como nos diz o Pai Nosso, livra-nos do mal, né? Não nos deixes cair em tentação. E os demônios sabem qual é o destino deles, eles estão condenados. Para eles não há mais perdão na realidade. Todas as forças do mal já foram derrotadas por Jesus na cruz do Calvário, mas nós iremos, no final dos tempos, a batalha travada, a batalha final, ok? Em que Jesus será o grande vencedor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E a Bíblia diz que no fim dos tempos eles serão lançados no lago de fogo, onde sofrerão o castigo eterno. E também serão lançados no lago de fogo todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Mas o lago de fogo não foi preparado para o homem. Porém a Bíblia diz, se você pôde ajudar, se você não amou, se você não visitou o enfermo, se você não vestiu o desnudo, etc, etc. Mateus capítulo 23 fala isso. Vai dizer assim, afastai-vos de mim, malditos, preparados para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Gente, a essência da verdadeira religião não é outra coisa a não ser o amor. Amar as pessoas. Não ter preconceito com as pessoas, mas procurar ajudar essas pessoas a terem uma mudança de vida, porque Deus nos chamou. Ele me deu um chamado, Ele te deu um chamado para um ministério de reconciliação. E na cruz do Calvário já houve essa reconciliação, e eu não posso ser o juiz de seu ninguém, mas eu tenho que levar o Evangelho para as pessoas. Então lhes dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, que é Mateus capítulo 25, acho que eu falei 23, né? Mas é 25 aqui. E o mais importante, meus queridos, é que os demônios, eles têm que obedecer ao nome de Jesus, tá? Você não precisa ter medo, mas você precisa ter ousadia, ter autoridade. A Bíblia diz que estes sinais seguirão, Marcos 16, que estes sinais seguirão aos que creem no meu nome, expulsarão demônios. E todos ficaram tão admirados que perguntaram uns aos outros, o que é isso? Um novo ensino? E com autoridade até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem. Marcos capítulo 1, versículo 27. E graças a Deus que o Senhor Jesus, Ele nos dá a vitória, nos deu a vitória por intermédio
de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos essa autoridade através do nome de Jesus Cristo. E você precisa entender que essa autoridade foi dada à igreja do Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus, durante o seu ministério terreno, ele, como homem, ele expulsou demônios. Ele tinha autoridade sobre os demônios. E eu e você temos essa autoridade através do nome de Jesus Cristo. Eu glorifico ao Senhor, porque Deus é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus maravilhoso, que nos deu esse poder para que nós possamos entender, estudar a atuação dos demônios. Alguém está dizendo aí, glória a Deus. A atuação dos demônios na vida das pessoas e fazer parar a atuação deles. A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, para matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Originalmente, a natureza dos anjos caídos, quando foram criados por Deus, eles eram bons, eles eram dotados de livre-arbítrio, mas eles escolheram não servir a Deus. E você também tem essa escolha: servir a Deus ou não servir a Deus. E Satanás e suas hostes se estabeleceram nas regiões celestes. Isso fala Efésios capítulo 6, o versículo 12. E de lá ele tem a sua operação através dos seus demônios contra a igreja, contra você, contra a humanidade. Mas Deus te deu autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E os vários nomes que a Bíblia dá: espíritos malignos, demônios, seres espirituais do mal, dotados de poder. Eles são inteligentes, tá? Possuem intelecto, têm emoções. Eles fazem estremecer, gritar, implorar. Uma pessoa possuída é algo muito feio, é algo muito complicado, não é algo muito legal. E uma legião é cerca de 6.000. E fizeram possessão de um homem gadareno, como também sobre animais. Mas o mais importante é que o poder de Deus está sobre a nossa vida. Efésios 6,12: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra essas classes de os principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E os principados são a primeira classe que ocupa posições mais elevadas. As potestades são seres espirituais que influenciam as nações e os povos para praticarem o mal em todas as áreas. Príncipes quer dizer líderes, comandos. Hostes espirituais, aqueles que vivem na escuridão. Essa classe tem o poder de produzir possessão, asseurando-se das vidas que eles possuem. Lembro-me de uma vez, eu estava em Foz do Iguaçu, no Paraná, e eu estava passando uma grande luta. E eu todos os dias era chamado para orar por pessoas que estavam com esse tipo de situação. E uma vez eu tive uma visão de 3 demônios, 3 príncipes de demônios, que estavam atuando ali numa casa para destruir aquela casa. E quando nós detectamos aqueles 3 príncipes de demônios, nós fizemos um trabalho de 15 dias e aquela pessoa foi liberta e procurou uma igreja e serviu a Jesus, né? Isso é muito lindo, isso é muito importante quando nós vemos a atuação de Deus na vida das pessoas. E um exemplo agora que eu lembrei aqui foi no Paraguai. Quando eu estava no Paraguai, um moço, ele chegou à minha casa e pastor Nelson tal,
E aí foi me dando aquele abraço. Quando ele foi me abraçando, Deus falou ao meu coração: é um demônio, ele quer te matar. Aí eu fiz assim com a mão, ele caiu endemoniado. E aquele moço deu muito trabalho para ser liberto. Nós fizemos um trabalho de libertação com ele mais de 15 dias. Eu, juntamente mais um grupo de 7 pessoas. E era um jovem de 16 para 17 anos. Ele passou a viver em um chiqueiro de galinha. Ele comia cocô de galinha. E a gente lutando, batalhando, até o dia que eu tive a alegria de batizar aquele moço, porque ele recebeu uma libertação espiritual muito grande. Mas é um trabalho muito complicado, pessoal, um trabalho muito difícil. E eu quero dizer para você nesta noite que se você estiver sofrendo algum tipo de opressão, algum tipo de situação que você não tem o controle, já procurou médicos, não deu jeito, já tomou remédios, passado pelos médicos, não deu jeito, procure alguém que possa te ajudar, seriamente. Eu não estou dizendo aqui procurar alguém que te vá cobrar por isso, porque de graça recebeste, de graça dai. Eu não sou de acordo com isso, e a Bíblia não autoriza sobre isso, né? Eu tenho que fazer por amor, eu tenho que fazer por um chamado, eu tenho que fazer para ajudar as pessoas a serem libertas. Eu espero que você tenha compreendido. Eu vou fazer uma oração agora, ok? Pai amado, Pai querido, louvado seja o nome do Senhor. Deus, eu te louvo, eu te agradeço por esse momento, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua grande compaixão. Que tu possas, ó Deus, abençoar esta pessoa que me ouviu, esta pessoa que tem lutado com o espírito de enfermidade, esta pessoa que tem lutado, ó Pai, e com noites de insônia, não consegue dormir, já tomou remédio, já procurou médico, não há solução. Eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que Tu possas atuar nesta vida agora, dando paz, dando esperança, dando alegria, dando satisfação. Se porventura, Deus, alguma obra do mal foi feita para trazer estes problemas para esta pessoa, eu peço a Deus, na autoridade do nome de Jesus Cristo, que Tu entres neste lar, entre nesta vida agora e faça uma transformação, faça uma mudança, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toma posse da Tua bênção, toma posse da Tua vitória, ok? Procura alguém que possa te orientar, que possa te ajudar. Procure uma igreja séria, que trabalhe com libertação, mas uma igreja que não venha a pegar o teu dinheiro para isso. E procure ajuda. Se alguém está vivendo uma situação assim complicada, há poder no nome de Jesus. E se alguém quer falar comigo no privado, me procurem, ok? Que nós estamos para ajudar e para orientar. Que Deus abençoe a todos.